Eu quero que todos compreendam. Eu sei que os irmãos aqui compreendem bem, mas talvez você pode assistir e não conhecer essas verdades, e talvez possa você interpretar como um ataque, como uma zombaria, como algo contra o povo da mensagem, contra o irmão Brana. Nós não estamos contra o irmão Brana. Vocês creem nisso? Amém. Mas nós ficamos com a Bíblia. Há pontos de doutrina que nós estamos olhando e as Escrituras estão corrigindo para nós. Se você pensa diferente, se você não quer parar para ouvir o assunto, sinta-se livre. Mas se há em seu coração um desejo sincero de estar correto, de ver o que a Bíblia diz, então continue. Eu quero que você pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura. Vocês estão interpretando? Não, nós estamos lendo. Não precisa interpretar, é só ler. E a Bíblia responde. Mas primeiro eu preciso lembrar como é que criamos e como era ensinado no meio da denominação chamada a mensagem. Éramos ensinados que Eva teve um relacionamento extraconjugal com a serpente. Aprendemos há muito tempo que a árvore da ciência do bem e do mal era a mulher, o seu corpo. Aprendemos que o diabo foi o desenhista da mulher. Isso está na mensagem A Semente da Serpente. Agora nós vamos ver o que a Bíblia diz. Então nós vamos olhar à luz da Bíblia esta doutrina e assim estabelecer aquilo que nós estamos crendo. Eu sempre disse, fique com a palavra. Esse é o momento que nós temos escolhido ficar com a palavra. Eu quero chamar a atenção, primeiro, o irmão Brana diz na mensagem religião híbrida. Ele diz assim, um híbrido não pode se reproduzir. Ele é estéril. Tudo que mistura duas classes de semente se torna um híbrido, ele não pode reproduzir. Em Gênesis, eu quero ler 24 e 25. Disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E o gado, conforme a sua espécie. Essa é uma lei de Deus. Eu posso pegar duas raças de gato e cruzá-los e misturá-los, nascendo assim uma terceira raça de gato. Eu posso pegar duas raças de cachorro e misturar essas duas raças de cachorro e sair uma terceira raça. Por quê? Porque são da mesma espécie. Eu posso pegar um cavalo, um jumento e uma égua e misturá-los. Sai uma mula, mas é uma mesma espécie. Mas jamais será possível, e se o dia que eu ver isso, eu posso voltar atrás no que eu falei. Até hoje eu nunca vi a ciência, por mais avançada que esteja, pegar uma raça de cachorro, misturar com um gato e sair uma outra espécie. Não mistura. Por que não mistura? Porque é lei de Deus. Cada semente reproduz conforme a sua espécie. Houve um cientista, eu não lembro agora o nome, que no século passado fez dezenas de experimentos com o gene humano, masculino. Vocês entendem, não é? E ele pegou isso e misturou com óvulos de vários animais, tentando obter uma outra espécie com características humanas. Todos os seus experimentos falharam. E ele chega à conclusão que não se pode misturar a genética humana com nenhum animal.
O capítulo 3 diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente não era um homem. Ela não é uma cobra, não era uma cobra como é, de fato. Isso não era, porque senão não faria sentido a maldição de Deus. Mas ela não era um homem. Ela era um animal do campo. Dizer que um animal do campo se mistura com uma mulher e nasce um ser humano, geneticamente impossível, biblicamente impossível. A criação do Jardim do Éden, capítulo 2, versículo 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor ainda não tinha feito, ou melhor, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou Deus o homem do pó da terra. Eu quero chamar bem a sua atenção. Nesse momento é a criação do homem, não da mulher. A mulher ainda não apareceu aqui. A criação da mulher vai aparecer apenas no versículo 18 em diante. Fique bem claro isso. Nós veremos coisas que você vai fazer muito sentido quando você olha na Escritura. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Agora eu quero que você preste bem atenção. A doutrina da mensagem diz: a árvore da ciência é o corpo da mulher. Vamos ver o que Deus diz sobre essa árvore. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. Essa palavra comida, o sentido dela é literal, alimento. E, ele fez brotar da terra toda a árvore agradável e boa para a vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Vocês entenderam isso? Ele fez brotar da terra todas as árvores, e aí ele destaca: e a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Ainda não tinha mulher aqui. 15. E tomou Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ainda não tinha criado a mulher. E ordenou ao Senhor Deus ao homem, dizendo, veja, o homem está sozinho, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Se a palavra comer aqui denota uma relação carnal, não faz sentido nenhum. Concorda? Porque aqui ele está falando de todas as árvores do jardim. Você pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. A mulher não existia ainda. Ele está sozinho com Adão. Se a árvore fosse a mulher, não faria sentido algum, ele nem sabia o que era mulher. Compreendem? E o sentido da palavra comer é literalmente comer, alimentar-se. Você vai ver quando, veja, é o mesmo escritor que está escrevendo, é Moisés. Está escrevendo Gênesis 2, ele escreve Gênesis 3 e depois escreve Gênesis 4. Quando ele vai se referir a uma relação carnal, ele vai usar outra palavra, ele vai usar a palavra conheceu. Conheceu é a palavra bíblica para essa relação carnal. Não comerás dela, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Agora ele vai pensar em fazer a mulher. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave, trouxe a Adão, ave dos céus, trouxe a Adão para esse ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Ele pôs nome em tudo, né?
Pôs os nomes em todo o gado, as aves do céu, todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Quem está com a King James aí? Não achava... O que está? Adequada. Por quê? Porque ele não misturava com os animais. Ele poderia se misturar com a serpente fêmea, ou a serpente era só macho? Todos os animais foram criados macho e fêmea. Então havia serpente fêmea também. Sim ou não? Por que ele não misturou com a serpente fêmea? Porque não havia adjuntora adequada. Não era compatível. As fêmeas que haviam já sido criadas não eram compatíveis. Porque é fácil falar da serpente macho. Era outra espécie. Mas Deus cria sempre macho e fêmea. Todos os animais ele cria macho e fêmea, para poder se multiplicar. Como é que se multiplicariam os animais antes do pecado? Se Deus deu a ordem antes do pecado para que cada um se multiplicasse? Pergunta sem resposta. Mas o animal fala? Aí, quer dizer, então você tem que dizer o que o texto não diz. Deus criou macho e fêmea e ordenou a todos eles: crescei e multiplicai. Aí você vai entender como que essa ordem já tinha sido dada na criação. A união carnal já havia sido dada como ordem, o casamento na criação. O pecado foi a desobediência. O pecado foi não ouvir e não obedecer o que Deus mandou. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Presta atenção bem aqui, ó. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. E agora olha o ensino do casamento, muito antes do pecado. Portanto, deixará o varão a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A união carnal já estava prevista muito antes da queda. Compreendem? Ou o texto não tem sentido nenhum, ou você vai ter que tirar esse versículo da Bíblia. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles estavam cobertos com um véu de santidade. Eles não haviam negligenciado a palavra de Deus. Quando você negligencia a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece é o sentimento de culpa, a vergonha. O véu de santidade cai.